Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. No tópico número 1, que é da reencarnação. A pergunta 166 do Livro dos Espíritos diz assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. E aqui, para a gente pensar um pouquinho, assim, seria impossível que numa única existência nós pudéssemos adquirir todo o conhecimento que é necessário para que o espírito possa ser considerado puro. Lembrando que a proximidade da perfeição, se elevar espiritualmente, significa não só elevar-se moralmente, mas também significa conhecimento científico também. Um espírito evoluído, um espírito mais avançado, ele não só tem as capacidades, as virtudes, que são as virtudes emocionais, espirituais, mas também tem conhecimento científico. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente passe por várias existências diferentes, passando por vários exercícios, cenários diferentes, com várias possibilidades de entendimento, para que a gente possa se engrandecer e crescer espiritualmente. Então não é possível que isso aconteça numa única existência. Por mais que você se dedique uma vida inteira a estudar todos os clássicos, todas as ciências, todos os conhecimentos, é impossível para uma pessoa conseguir alcançar todo esse cabedal que é necessário para a gente poder avançar. Então é necessário, a reencarnação aparece como sendo a possibilidade de você continuar vida após vida, avançando no conhecimento, no entendimento, tanto no nível científico como no nível das virtudes, desenvolvendo as virtudes, no relacionamento com as outras pessoas, para que a gente possa, então, galgar, se elevar espiritualmente e estar um patamar diferente. O item A da pergunta 166 diz assim: como realiza esta nova existência? Será pela sua transformação no espírito? E a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária e é a prova da vida corporal. Explicando um pouquinho melhor, lógico que o exercício da vida, os cenários que a gente é colocado para participar nas dificuldades que a gente enfrenta na vida, que fazem com que a gente desenvolva a inteligência e desenvolva a capacidade de lidar com situações adversas, é muito interessante. Mas a pergunta aqui está no seguinte sentido: a gente só poderia aprender por uma nova existência, por uma existência carnal, uma vida encarnada, a gente não poderia fazer todo esse aprendizado na espiritualidade? E a resposta, a coerência aqui está no sentido da teoria e a prática, né? A gente é muito capaz de entender na espiritualidade, quando a gente discute os assuntos e quando a gente trata das questões, a nossa capacidade de entendimento é superior à nossa capacidade de entendimento enquanto aqui encarnado, já que a gente não tem as limitações do corpo físico que nos seguram ou limitam em algumas características, né? Nós precisamos dormir, nós precisamos se alimentar, nós precisamos ir ao banheiro. Então, a gente tem uma porção de condições que a nossa vida física nos puxa, nos requer, que a gente não consegue dedicar atenção total. Quando a gente está no plano espiritual desencarnado, a nossa capacidade de se dedicar para o aprendizado, para o entendimento, quando desejado, né, é muito maior. Mas cabe a prática. É como se você, só conhecendo a teoria, mas sem exemplificar, sem exercer isso na prática, você não sedimenta muito bem no conhecimento. Isso a gente tem, o nosso esquema de estudos que a gente faz comumente nas escolas, leva muito isso em consideração. A gente passa por uma base teórica e depois a gente vai exemplificar, exercitar esse conhecimento teórico numa vida prática, tentando colocar aquele conhecimento na prática, exemplificando, testando diferentes problemas, como é que a gente resolve determinados problemas com aquele conhecimento que a gente adquiriu. Na espiritualidade, a nossa vida espiritual também é assim. A gente vai adquirir conhecimentos, mas não só adquirir conhecimentos, mas tendo que colocá-los em prática.
Quando a gente vem para uma existência corporal, a gente vem, por mais que a gente não lembre, a gente tem um conhecimento todo da bagagem acumulada, de como reagir diante das coisas, mas mais importante que ter o conhecimento é exercer esse conhecimento aplicado na prática. Então a vida corporal, a vida física, a vida encarnada, vai trazendo situações nas quais a gente é testado o tempo todo para verificar o nosso aprendizado. É daí que a gente vem do termo que esse é um mundo da Terra, um mundo de provas e expiações. Na parte das provas está nessa questão de você aprender e ser colocado em provação, ou seja, você tem que provar que aquele conhecimento adquirido foi bem entendido e que você sabe, a partir dele agora, reagir de uma maneira diferente. As expiações cabem naquilo em que a gente exerceu alguma coisa de maneira indevida, incorreta, e a gente vem para cá para refazer, para reconstruir aquilo que eventualmente a gente tenha derrubado, a gente tenha prejudicado alguém. Então você vem com uma necessidade da própria consciência de agir no sentido de colaborar, ou de retribuir, ou de auxiliar aqueles que você prejudicou. Então vem essa questão da expiação. No item B da pergunta 166, a alma passa então por muitas existências corporais. Lembra que o Livro dos Espíritos foi construído em cima de perguntas que Allan Kardec fazia para a espiritualidade, no sentido de dar um corpo, de fazer um entendimento a respeito desse relacionamento com a espiritualidade, né? Quando a gente coloca essa questão nos dias de hoje, principalmente para os espíritas, nós espíritas vendo isso, parece até um tanto quanto pueril, né? A alma então passa por muitas existências, é lógico que passa por muitas existências, né? Para nós sim, mas o que Kardec estava tentando investigar aqui é qual era a resposta da espiritualidade para essas questões que eram tão importantes, principalmente por ser um fato bastante novo, que estava sendo discutido. E a resposta do Livro dos Espíritos diz assim: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. De novo a questão, né? Como não é possível aprender tudo numa existência só, é bastante lógico que a gente precise de várias existências para que esse conhecimento possa ser cumulativamente ir crescendo, com que a gente se torne melhor do que foi numa existência passada. Isso é o que mostra, por exemplo, de uma maneira bastante prática, que a humanidade hoje está muito mais evoluída, muito mais avançada do que estava na Idade Média, por exemplo, né? Os nossos conhecimentos científicos avançaram profundamente. Por mais que a gente tende a enxergar, ou alguns críticos tendem a olhar a questão e dizer que moralmente, como humanidade, não aprendemos muito, é muito rala essa explicação na medida em que a gente começa a comparar o que é moralmente aceito hoje, o que era moralmente aceito no passado. A gente vê como isso a gente teve um salto, uma evolução bastante grande. Se a gente tivesse a discussão que nós estamos tendo hoje, isso é uma questão de atualização de conhecimento, né? A visão, por exemplo, da questão do gênero, de como se trata hoje, logicamente nas pessoas que têm a cabeça um pouco aberta para poder discutir o assunto, e ter um ângulo de visão um pouco maior, isso já é francamente reconhecido, né? E a gente trata isso, e é um trabalho agora de fazer com que nós, como humanidade, incorporemos isso à sociedade e possamos trabalhar isso de uma maneira mais fácil. Se a gente leva isso a 200, 300 anos atrás, isso seria encarado de uma maneira completamente diferente. O homossexualismo era tratado como uma doença. E hoje, o código do cadastro catálogo das doenças já nem considera isso há bastante tempo. Já foi feita uma reforma há algum tempo atrás. E, embora alguns insistam em querer colocar isso ainda como uma doença, a gente sabe que isso não se trata de uma doença, mas se trata de uma característica diferente, de uma especialidade, vamos dizer assim, de uma diversidade que a gente tem e que sempre teve. Na realidade, a humanidade sempre teve essas questões, só que elas eram tratadas de uma maneira diferente, deixando à parte. Por isso agora, você começa a permitir que isso aflore, é natural que as coisas comecem a aparecer e essas diferenças comecem a acontecer. Porque nós também, como mentalidade, estamos mais prontos para poder olhar esses aspectos, essas diferenças de frente e evoluir em relação a esses conceitos e tratar essas questões de uma maneira que seja muito mais respeitosa, muito mais carinhosa e muito mais atenta às diferenças dos outros, já que todos somos diferentes, né?
Então é lógico que a gente precisa de várias existências corporais para poder viver essa imensidão de situações diferentes que são necessárias para a evolução espiritual. No item C da pergunta 166, diz assim: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna num novo corpo. É assim que deve proceder? E a resposta não podia ser outra, evidentemente. Isso é bastante óbvio, porque, embora algumas filosofias, algumas religiões ainda tendem a achar ou a justificar que um dia aqueles que estão mortos se levantarão do túmulo e passarão a viver novamente, a lógica e a ciência diz para a gente que isso é tremendamente improvável, se não impossível. Já que quando a gente participa desse processo e a gente tem algum conhecido, por mais que não sejamos nós, evidências práticas, Se alguém aqui já participou, por exemplo, da exumação de um cadáver de um familiar, por exemplo, sabe como é que a coisa acontece, sabe que dali não se resta mais nada a não ser uma matéria que foi decomposta e voltou ao seu estado natural, porque não existe mais ali a inteligência, a consciência que habita. Então é impossível que esse mesmo corpo voltasse a habitar novamente, voltasse a viver. Se a gente precisa de várias existências para poder crescer no aprendizado, é natural e lógico que a gente necessite de um corpo novo, já que aquele corpo que foi utilizado durante um tempo tem um certo prazo de validade. Os órgãos começam a falhar, as doenças começam a aparecer, o que é natural por conta do envelhecimento do próprio corpo físico, da capacidade de recuperação do corpo. Por mais que você tenha uma vida bastante saudável, a vida é finita e uma hora você vai morrer. E se a vida é finita durante um período de tempo, por mais que faça mais ou menos anos, por mais que a gente avance na ciência, estenda essa capacidade de viver mais tempo, que a gente viva 100 anos, 130 anos, ainda assim existirá uma finitude. E se 130 anos acabam, você morrerá. E quando você morrer, você precisa então de uma nova existência, de um novo corpo, o que é bastante natural e lógico também, já que para exercitar possibilidades, experiências diferentes, você precisa de uma nova situação, de novos cenários, e não continuar no mesmo cenário que você estava colocado antes. Então, essa diversidade de situações compõe essa questão de permitir ao espírito novas vivências, novas experiências, extremamente necessários para a evolução. Na pergunta 167, diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Se já não parece bastante óbvio, a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e sem isso, onde estaria a justiça? E aí, eu fui buscar, eu já comentei aqui algumas vezes de um livro chamado A Revolução Espírita, do autor Paulo Henrique de Figueiredo. A gente já usou isso bastante vezes como uma base da teoria. De novo, recomendo para quem quer conhecer o Espiritismo um pouco mais a fundo, porque ele trata da questão tanto do desenvolvimento histórico como das bases filosóficas de onde saiu o Espiritismo e da maneira que o Espiritismo se apoia. É um livro bastante interessante e bem gostoso de ler. E tirei um trechinho dele para a gente discutir a respeito da reencarnação. E aí, diz o seguinte, lá no item 353, Lei Natural da Escolha das Provas, um trechinho diz assim: a teoria espírita valida a autonomia moral, quando denuncia o equívoco da degeneração da alma pela queda e demonstra a perfectibilidade da alma, universalmente simples e ignorante em suas primeiras vidas humanas e que evolui intelecto e moralmente por seu esforço a partir das leis presentes em sua consciência. Espíritos superiores ensinam que a alma é instintiva em suas primeiras vidas humanas, não desenvolvida a moral, portanto, é simples. Nem possui conhecimento e, assim, é ignorante. O que carrega em sua essência são as leis morais e todo um potencial para conquistar a sabedoria. A gente já discutiu isso quando a gente falou do processo da criação do espírito e do processo da lei do vórtice evolutivo, A alma criada simples e ignorante começa um processo de perfeição ou de evolução, da qual
nesse primeiro início, há de se conceber que já não se conhecia nada, é preciso ter tudo a aprender. Então, quanto mais ignorante, mais simples e mais primária é essa alma, menos conhecimento ela tem, por questão óbvia, precisa passar por todas as experiências e começar a acumular o seu processo de evolução. Então, a partir dali, ela começa um processo de tentativa e erro, tentando buscar esse caminho da perfeição. Existe um princípio, uma lei moral, que a empurra no sentido da evolução, que a direciona no sentido de querer melhorar, de querer evoluir, de querer se livrar do frio, da dor, das necessidades, e essa busca, esse empurrão, essa mola propulsora que faz com que ele se saia do lugar e busque alguma coisa melhor, alguma coisa mais feliz, leva então esse espírito para uma escala de evolução. Só que gradativamente, à medida que ele vai adquirindo conhecimento, que ele vai adquirindo experiências, ele vai proporcionalmente também ganhando a capacidade do livre-arbítrio, na medida em que, como um animal que instintivamente procura saciar a sua fome ou a sua sede ou o seu sono, esse animal não tem consciência desse processo, mas ele é impulsionado por leis muito mais da natureza que impulsionam nesse sentido, né? O homem o espírito humano, né, já na classe hominal, inicialmente também não tem, porque ele ainda é oriundo dessa mesma base, ele continua num processo simplesmente de reação a estímulos que o corpo físico lhe pede. Quanto mais ele evolui, mais ele ganha a capacidade de livre-arbítrio. Então, a partir dali, ele começa a tomar decisões do tipo: estou conforme, mas não vou almoçar agora, porque eu quero emagrecer, ou porque eu estou trabalhando, preciso terminar o trabalho primeiro antes de poder almoçar. Então, essas pequenas decisões são capacidades do livre-arbítrio que, embora o físico te impulsione numa certa direção, estou com sono, mas não quero dormir, não posso dormir agora porque eu tenho que acabar esse trabalho e tenho que entregar esse trabalho amanhã. Então, são questões que a gente começa a ir, de uma certa maneira, sobrepondo a nossa capacidade de decisão em cima das necessidades do corpo físico, e que demonstram que o espírito vai ganhando capacidades e ganhando conhecimento e começa a saber como administrar essa questão, né? Então, é uma pequena demonstração desse processo. Continuando, o texto diz assim: na medida em que desenvolve a sua razão e o senso moral, amplia o seu livre-arbítrio. E a liberdade da vontade permite adquirir conhecimento e virtude. Pela impossibilidade de fazer tudo isso em uma única vida, vale-se das reencarnações sucessivas para o seu progresso. Quando erra, ganha experiência com esse erro e pode, então, acertar na próxima. Se quiser persistir no erro, vai demorar mais tempo para alcançar o seu objetivo, mas ainda assim é permitido. Se você quiser insistir naquilo, mesmo que não estando dando certo, você só vai levar mais tempo para descobrir que aquele caminho não funciona, e deve tomar um outro caminho. Mas, como as leis de Deus são perenes e a vida é eterna, a finalidade da alma fatalmente se alcança. Ou seja, a finalidade, que é a perfectibilidade, que é a perfeição, fatalmente vai ser alcançada. Nós somos, de uma certa maneira, condenados à evolução. Todos nós, filhos de Deus, estamos condenados à perfeição, condenados ao sucesso como projeto. Tudo aquilo que Deus criou tem um certo princípio e tem a sua perfeição na sua base. Então, nenhum de nós está perdido, nenhum de nós está, por mais que a gente erre, a gente só consegue fazer com que esse processo se retarde, se demore. Por mais teimosia que tenhamos, a gente só consegue fazer atrasar um pouco esse caminhar. Mas, aquela história, né? O sofrimento acaba sendo tão grande por conta de agir contra um princípio divino, como o princípio da lei, que você acaba sofrendo muito. E na busca da solução do sofrimento, você acaba optando por um caminho diferente. Lembrar aqui, né, sempre, Einstein dizia, né, só um tolo espera alcançar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você está agindo e você está sofrendo da maneira com que você está agindo, é necessário que você mude a maneira de fazer para tentar alcançar um objetivo diferente. Não adianta insistir no mesmo processo, insistir fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Você vai continuar tendo resultados do mesmo jeito. Se você está feliz com o que você está conseguindo alcançar com esse jeito, ótimo para você. Se você não está feliz, modifique-se de alguma maneira.
né? Não adianta querer modificar o mundo, não adianta querer modificar as pessoas. Modifique-se você, porque nisso você tem domínio, nisso você tem capacidade de reação. E ainda assim, a gente sabe que é bastante difícil modificar as nossas próprias atitudes, nossos próprios hábitos. Já aí demanda um grande trabalho. E quanto mais se a gente quiser ficar reformando o mundo à nossa volta para que a gente possa ser feliz, né? Continuando aí o livro, ele diz o seguinte: nunca o espírito escolhe o juízo que vai adotar na sua vida seguinte, mas somente as circunstâncias nas quais submeterá a teste as suas conquistas, ou como que pretende superar as suas imperfeições. A fatalidade dos acontecimentos pelas escolhas das provas não pode impor ao homem encarnado nem o mal nem o bem. Desse modo, desculpar uma ação má pela fatalidade ou, como se diz muitas vezes, pelo destino, seria abdicar do julgamento de Deus para pesar prós e contras, e oportunidade ou importunidade, as vantagens ou os inconvenientes de cada coisa. Se a gente concebe Deus como sendo a perfeição, o amor infinito e toda a capacidade, toda a sabedoria existente, dentro desse projeto divino, nós somos cada um projetos divinos, né? Deve existir maneiras de fazer com que a gente seja impulsionado ao bem, à perfeição, à felicidade. Quando isso não acontece, é por conta das nossas escolhas. Em tentativas e erros, estamos muitas vezes escolhendo caminhos que não são aqueles mais adequados. E quando a gente toma uma trombada, descobre que fez uma besteira, e aí resolve mudar esse sentido e fazer de uma maneira diferente, escolher um caminho diferente, optar por uma rota diferente. Esse tentativa de aprendizado, de erro e aprendizado de acerto, é da nossa própria conta, da nossa própria custa. Não, a gente não pode querer colocar em Deus a questão da fatalidade, dele ter nos provocado ou nos dado um problema maior do que aquele que a gente pode resolver, né? Ou uma fatalidade de assim, por que você está fazendo isso comigo? Ele não está fazendo isso com ninguém. Deus permite, através das suas próprias leis, que o próprio processo se autorregule. A inteligência, a divinidade dessa matemática, dessa arquitetura montada por Deus, permite com que a gente mesmo vá encontrando os caminhos. O que a gente faz quando a gente pede o auxílio, a conexão com Deus, através da prece, é que a gente se coloca em contato com inspirações mais elevadas, através da humildade, porque quando a gente se reconhece como sendo incapaz de resolver um problema, entrega nas mãos de Deus, na verdade você busca uma conexão com uma inspiração que vem dos seres mais evoluídos e de outros como nós, e até da nossa própria experiência anterior, né? Permitindo com que a gente faça escolhas diferentes, com que a gente tente caminhos alternativos, com que tente situações diferentes. E muitas vezes desapegando de processos que foram insistentemente repetidos, causando repetidamente o mesmo problema, ou afundando e prejudicando cada vez mais, trazendo cada vez mais dor. Que na realidade só tem um sentido, de fazer com que a gente perceba que esse caminho não é adequado, que esse caminho não é bom, que ele não vai nos trazer uma felicidade diferente daquela que a gente está encontrando hoje. Então, na pergunta 168 do Livro dos Espíritos, voltando agora para o Livro dos Espíritos, diz assim: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E aí a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E a gente está dizendo aqui que a reencarnação tem um propósito, ela tem uma serventia, ela serve para um determinado propósito, que é o propósito de permitir com que a gente exercite o aprendizado adquirido, comprove para que a gente possa fazer um passo adiante. Então a gente reencarna várias vezes. Cada uma das vezes, se a gente estiver fazendo tudo certinho, a gente está sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre se tornando melhor. O dia em que a reencarnação não for mais útil ou necessária para que o nosso aprendizado se condense, a gente não precisa mais reencarnar no corpo físico. Existem algumas concepções, já que a gente tende à perfeição, e a perfeição é o infinito, né? Que seria a volta a Deus, e nunca vai chegar a se tornar Deus, porque nós somos criaturas, não o Criador.
Se essa reencarnação não se dá no nível material que a gente conhece hoje, talvez ela se dê em um outro nível diferente, já que a gente tem seres viventes em outros planetas, em outras escalas diferentes, que são ainda espíritos, continuam em evolução, continuam se estudando, continuam aprendendo, e que talvez exista outros níveis de reencarnação diferentes, sem necessitar da matéria densa, da matéria, dessa matéria mais grossa, mais pesada, mais tão materializada, tão animalizada como a gente tem na existência corporal. Por isso que quando a gente fala em livros espíritas, é como você perceber isso, que em alguns planetas que a gente até já visitou, ou visita, ou tem informação, se diz que não tem vida e que existe uma vida espiritual lá acontecendo também. Só que está num nível de vibração, num nível diferente, num nível de sutileza material diferente. Quando a gente fala que o nosso perispírito é formado da matéria que existe aqui na Terra, e que quando a gente, para sair desse planeta e para um outro planeta, nós precisamos reconstruir o perispírito, porque a matéria densa é diferente, a matéria constituinte do planeta é diferente, a gente pode também, por consequência, do corolário aí, entender que a vida em outros planetas tem uma característica diferente, talvez mais sutis do que a vida no planeta como a gente tem aqui. E que talvez exista um processo diferente de renascimento e morte, ou de renovação, não com as mesmas regras que tem aqui, talvez com muito mais tempo, talvez uma vida demore 400, 500 anos, uma vida, e que o processo de renovação desse perispírito, ou dessa matéria, tenha ciclo diferente, sejam ciclos diferentes. Porque se a gente considerar que esse processo de crescimento, de evolução, é sempre infinito, porque a gente precisa muito evoluir ainda, e essa evolução tende a infinito, nós precisaremos sempre de instrumentos para fazer aprendizado e provação do aprendizado, aprendizado e provação do aprendizado. Então, o dia em que a Terra, na maneira densa como ela é hoje, não nos servir mais para aprendizado, nós não precisaremos mais reencarnar na Terra. Mas como a gente disse que o perispírito também é um corpo semimaterial, então o espírito também, de uma certa maneira, encarna no perispírito para depois poder encarnar na vida material. Talvez a gente vá tirando camadas desse processo, de maneira que a gente possa ir executando, na medida da nossa necessidade, na medida da evolução do espírito, processos de crescimento e evolução diferentes, né? Mas está muito longe ainda, isso é muita especulação, a gente não tem conhecimento suficiente para poder entender essas questões, tudo são muitas ideias ainda que se divulgam, se colocam, e não são unânimes. Pessoas, pensadores diferentes, com pessoas diferentes, pensam de maneira diferente, podem não concordar absolutamente com o que estou dizendo, pode até dizer que isso que eu estou dizendo não é espiritismo, porque isso não está escrito em um dos livros do espiritismo, né? Mas são consequências lógicas a partir da razoabilidade de pensar que o mesmo processo, a mesma lógica, a mesma lei natural que existe, ela tende a se perpetuar. Ela está tanto no micro quanto no macro. Ela existe tanto nas pequenininhas coisas como nas grandes coisas. Ela tanto funciona no nosso organismo como funciona no universo. Porque essa é a beleza e a naturalidade dessa lei divina, né? Então, é só uma inferência a respeito desse assunto. Então, pergunta número 170. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? E a resposta? Um espírito bem-aventurado, um puro espírito. E a gente já disse aqui algumas vezes que mesmo nesse princípio era um ponto assim, então assim, olha, a gente não consegue explicar muito mais do que isso, como em algumas respostas que a espiritualidade deu para Allan Kardec nessa época. Se a gente pensar no princípio lógico que a gente vem discutindo, que a perfectibilidade do espírito, que o nosso caminho, o nosso destino é a perfeição, e que a perfeição é Deus, e que nós nunca chegaremos a se tornar Deus, porque nós somos criaturas e não o Criador, esse caminho da perfeição é um caminho infinito, é um caminho onde a gente vai continuar crescendo e evoluindo bastante, mas depende de muito tempo. Então, pureza espiritual, como diz aqui, um espírito bem-aventurado ou um puro espírito, está muito na relatividade, na maneira em que a gente se coloca de como a gente enxerga agora
e de um espírito muito mais avançado que nós, que talvez não tenha mais a necessidade de reencarnar nesse nosso plano, nesse nosso globo, num corpo carnal. Não precise mais da reencarnação material aqui, mas ainda assim ele continua tendo um processo de evolução e crescimento que deve continuar acontecendo, na medida em que cada vez que ele se tornar mais perfeito, mais puro em relação a nós, mais evoluído, ele receba incumbências diferentes, mais complexas, talvez ajudando a organizar o funcionamento do universo, talvez ajudando a organizar o próprio funcionamento dos planetas, como a Terra, né? Já que existem muitas incumbências diferentes para que tudo isso funcione de uma maneira adequada. Então, existem muitos espíritos irmãos nossos, muito mais evoluídos, que ajudam na coordenação e na organização do universo inteiro. Se a gente pensar que Cristo é um espírito de esfera crística, e por causa disso recebe por sua responsabilidade e incumbência a manutenção e a governança do planeta Terra, e que a gente tem irmãos nossos de esfera crística também, que coordenam a governança de planetas diferentes, devemos ter espíritos, irmãos nossos, muito mais evoluídos, que coordenem a galáxia inteira, e que coordenem outras galáxias, e que coordenem o princípio das galáxias todas. Então, a gente tem isso elevado ao infinito, porque demonstra esse caminho da perfeição, que é um caminho para o infinito. Então, a gente vai entender que essa é uma relatividade. À medida em que a gente não consegue mais enxergar, a gente titula, a gente considera que esse é um espírito perfeito, que esse é um espírito que já alcançou o grau máximo, quando na realidade, grau máximo é em relação ao nosso ponto de vista, mas não para ele. Para ele, relativamente, ele vai sempre ter irmãos mais avançados, dos quais ele se inspira e que lhe servem de tutor para ajudar no seu processo de crescimento e evolução, e espíritos menos avançados como nós, que precisam da sua assistência e dos quais esses espíritos fazem a tutoria, nos ajudando, nos impulsionando nesse processo de evolução. Bom, eu vou mostrar um videozinho, separei um trecho de uma entrevista do Dr. Sérgio Felipe, que fala sobre a reencarnação, que tem o título Reencarnação, a lógica da bondade de Deus. Vamos dar uma olhada. A questão da vida após a morte está intrinsecamente ligada ao amor. Porque só vale o sacrifício por amor se há o contínuo da vida. Senão tudo vai virar em pó. Se é tudo genético, então ninguém tem mérito. Uma pessoa que tem grandes realizações não tem mais mérito do que um bom chuchu, que nasceu com a genética boa. A questão do contínuo da vida está ligada ao amor. Tudo que você se sacrificou tem uma retribuição da natureza. Então, é uma natureza amorosa. E também a reencarnação também é um produto do amor. Você imagina uma senhora que tinha um filho e esse filho, aos 12 anos, começou a usar drogas. Aos 15 estava no crack. Aos 16 estava no tráfico. Aos 20 fazia sequestros. Era um cara frio, calculista, matava, já não tinha mais sentimentos. Morreu no embate com a polícia, foi para o inferno. O inferno de Dante. A mãe prestimosa e boa continuou a sua vida. Levou ela até o final com dignidade, morreu, foi para o céu. Chegando lá no céu, encontrou a Deus, e Deus disse: fostes boa, prestimosa e amorosa, caridosa, conquistastes o paraíso. Qual é a primeira pergunta que essa senhora vai fazer? Cadê meu filho? Seu filho está no inferno. Não, então eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o inferno com o meu filho. A senhora não pode, a senhora conquistou o paraíso. Ora, o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é dizer o seguinte: seu filho não pode vir ao paraíso, nem a senhora pode ir para o inferno, mas vocês podem se reencontrar de novo. A senhora renasce com outro corpo, através do útero de uma outra mulher, vai se tornar uma mulher e vai receber em seu útero ele, que terá uma nova oportunidade. Mas veja, ele terá dificuldades, ele não vai poder sair de casa, limitações muito estreitas da sua motricidade. Então ele vai viver sob o seu amor a vida toda para assimilar esse amor. E na assimilação desse amor,
desse sentimento, ele pode vir ao paraíso com a senhora. Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade da natureza. Se uma criança numa escola tem oportunidade de recomeçar, por que a natureza vai ser menos do que uma professora de uma escola? A natureza é mais sábia. Então vai dar oportunidades também em âmbitos maiores. Então tudo isso é produto do amor. Só para a gente encerrar, então, para quem não conhece, o Dr. Sérgio Felipe é um médico espírita, trabalha bastante em relação ao espiritismo, é presidente de uma universidade espírita, é um espírito, se não me engano, e conhece bastante. Vocês vão encontrar bastante material dele sobre a aplicação do espiritismo na ciência, inclusive na medicina. Então, fica aí a dica, se vocês quiserem dar uma procurada depois, tem bastante coisa interessante para ver. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta então na próxima semana com mais um capítulo do Livro dos Espíritos.